Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Aleluia, aleluia. Vamos orar para iniciar, que eu já quero orar já quero iniciar com esse louvor maravilhoso. Arrumei o cabelo e não deu muito certo, mas glória a Deus. Amém? Como é que vocês estão? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. 4 horas da manhã. Obedecendo a um comando do Senhor Espírito Santo. Eis-me aqui, vencemos os 3 dias, graças ao Senhor, né? Graças à mão poderosa dele que esteve sobre nós, os 3 dias de jejum. E hoje, às 1h30 da manhã, o Senhor me desperta e eu oro. E pensei, vou orar até umas 3 horas. E o Senhor disse, não, você vai fazer a live das 4. Eu digo, amém, Senhor, glória a Deus. Então, eis-me aqui, vamos orar. Senhor Espírito Santo, Pai, me apresento diante do teu trono da graça, Senhor, diante das cortes celestiais, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Te apresento, Pai, te entrego o controle total desta live. Te entrego, Pai, o controle total da minha vida, dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos, Senhor. Principalmente, Senhor, neste momento, Pai, em que o Senhor ministrará a palavra para mim e para os teus filhos e filhas. Senhor Espírito Santo, não permita que eu te atrapalhe, Pai. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, um cercado de fogo ao meu redor, ao redor dos meus filhos, Pai. Cerca a minha casa, cerca a casa onde os meus filhos estão. Lava-nos com o sangue poderoso do Cordeiro de Deus, deixando-nos protegidos e blindados de todo mal, Senhor, todo dardo, toda seta, em nome de Jesus. Pai, coloca uma redoma de proteção ao meu redor, ao redor dos meus filhos, Pai, para que nenhum mal venha nos acessar, nem durante, nem após esta live, em nome do Senhor Jesus. Traga, Senhor, os teus filhinhos e filhinhas amadas, Pai. Usa-me para a glória do nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor cresça e eu suma, Pai. Eu me submeto à tua autoridade. Eu me entrego aos teus braços como uma filhinha amada se entrega aos braços do Pai. Em nome de Jesus. O Senhor é necessário, Senhor Espírito Santo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Pai. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, filha. Hoje nós vamos orar, viu? Nós vamos orar hoje à tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos louvar. Vamos iniciar louvando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Anseia por águas assim. Aleluia. Deixa eu botar o telefone mais pertinho de vocês aí. Como eu quero assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Aleluia. Respiro, preciso de ti. Ora manto corrobodoboche cantarabadagaçuria. Ramanto corrobodoboche cantarabadagaçuria. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Aleluia. Preciso de ti. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Distante de ti, Senhor,
não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, és o ar que eu respiro, preciso de ti. Desafio de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Só passar o meu telefone, eis-me aqui para servir vocês, né? Cuidar de vocês com todo zelo, temor, tremor. Pode passar para elas o meu telefone. Glória a Jesus. Hoje, enquanto eu estava orando, né? Acordei, estava orando. E o Senhor disse que era para eu fazer uma live. Eu disse, Senhor, mas o que eu vou falar nesta live, né? E o Senhor, Ele falou muito claramente comigo. Eu abri um vídeo. Eu entrei no Instagram para ver como é que tava, se estava conectado no meu Instagram, para já preparar para a live. E eu abri um vídeo. E esse vídeo era de uma mãe que estava cantando louvor com a sua filha, com seu esposo. É a Helena Tanuri, não sei se vocês conhecem, mas a filha dela estava desviada da presença, se envolveu até em algumas polêmicas, enfim, né? E aí eu abri aquele vídeo e o Senhor Espírito Santo começou a ministrar sobre o meu coração. E o Senhor falou muito claro comigo, se essa mãe tivesse ouvido as vozes exteriores, né? Se essa mãe tivesse ouvido as acusações de Satanás, essa mãe não estaria ali agora, naquele momento, que eu creio que não era ao vivo, mas não estaria ali naquele momento cantando louvor com a sua filha. E eu quero falar com você sobre isso. O Senhor Espírito Santo me trouxe hoje para falar com você sobre quais são as vozes que você tem dado ouvidos. Quais são as vozes que você tem dado ouvidos? Porque a nossa batalha, ela é na mente. A nossa batalha, o nosso campo de batalha é a nossa mente. É onde nós ouvimos a voz do Senhor Espírito Santo e também a voz do inimigo. E ele investe 24 horas e meia, 25 horas por dia para que nós não venhamos a ouvir a voz do Senhor. E eu quero te contar algo. Muitas pessoas não entendem, porque ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém se afasta da presença de uma hora para outra. As pessoas, elas passam a dar ouvidos para algumas vozes que não são a voz do Senhor. As pessoas, elas passam a priorizar algumas vozes que não são a voz do Senhor. Às vezes é a voz de uma rede social, às vezes é a voz de um programa de televisão, às vezes é a voz de algum filme, algo que você vai ouvindo e você vai absorvendo não somente as vozes, mas também os espíritos que inspiraram aquilo. Então, demônios, eles entram na nossa vida, no nosso corpo, no nosso campo espiritual, através dos ouvidos. E o Senhor começou a ministrar muito forte em mim sobre isso. E eu tive ontem fazendo uma aula de jiu-jitsu com meu filho, que fazia algum tempo já que eu não treinava. E o meu filho está morando na casa do pai, como alguns de vocês aqui sabem, né? E nossa, eu tava sentindo muita saudade dele, a semana inteira a gente não tinha se visto. E ele ficou muito feliz, ele me ensinou, porque ele já é faixa roxa, quase faixa marrom. E ele todo orgulhoso, me ensinando e me incentivando. E eu disse, Senhor, graças a Ti, Pai, que eu não ouvi as vozes do acusador. Sabe, graças a Ti, Senhor, que eu não ouvi a voz que estava me acusando porque o meu filho quis ir morar na casa do pai. Graças a Ti, Senhor, que eu não ouvi as vozes do desânimo. Porque enquanto o inimigo, ele me bombardeava, o Senhor Espírito Santo dizia assim, confia em mim, só confia em mim, filha. Enquanto o inimigo, ele vinha me bombardeando, falando uma série de coisas que me acusavam, que me colocavam no lugar de, sabe, de fracassada, de olha, não tá dando certo, olha, você vai ficar sozinha. O Senhor dizia assim pra mim, filha, só confia em mim. Eu ouço muito claramente a voz do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, e eu cuido muito dos meus ouvidos, E eu sou tão sensível à voz do Senhor Espírito Santo que ontem mesmo à tarde anteontem à tarde, eu fui olhar um vídeo que eu achei que era um vídeo interessante sobre algo espiritual e o Senhor disse, não assista. Não assista porque esse vídeo vai dar acesso ao inimigo na tua vida. E na hora eu parei. Então eu sou tão sensível
que o Senhor, ele decide o que eu vou assistir, ele decide o que eu vou ouvir, ele decide os louvores que eu ouço, ele decide as pessoas com quem eu vou ter comunhão, quais são os assuntos que eu faço parte, quais são os assuntos que eu não faço, porque alguns são inevitáveis. Às vezes você está num lugar, as pessoas começam com um assunto, mas o Senhor, ele nos dá, né, essa graça de podermos nos isolar daquilo que está sendo falado, né? Começando orando em línguas no pensamento, né? Orando em línguas em espírito, né? Orando no pensamento, você bloqueia o seu pensamento, você bloqueia o acesso ali. Então, o que eu quero te falar é sobre isso, sabe? Porque tudo que a gente vai viver e tudo que a gente faz é disciplina. Disciplina. Exige disciplina. Para eu chegar neste lugar hoje que eu estou, hoje de intimidade com o Senhor, ontem eu orei por um filho que chegou e um profeta de Deus, assim, e ele falou, realmente a tua vida é do Senhor Espírito Santo, tu é uma pessoa que fecha as brechas e tal, o Senhor foi revelando pra ele ali algumas coisas, e eu pensei, uau, Deus, né, porque às vezes a gente vai fazendo e a gente não vai pensando, a gente só vai vivendo, né, a gente só vai buscando mais, orando mais. Eu oro muito em línguas, eu gosto de falar isso aqui, eu oro muito mais em línguas do que na minha própria língua, né, do que no português brasileiro aqui. Então, o que eu quero falar com você hoje é sobre quais são as vozes que você tem dado ouvidos, sabe? O que você tem deixado fazer parte dos teus pensamentos? É acusação daquilo que você passou na infância? É acusação, talvez, de um relacionamento que não deu certo, né? O que você tem dado ouvidos? Porque eu quero te dizer algo, o Satanás, ele trabalha para contaminar a tua mente, sabe? Para parar o projeto de Deus na tua vida. E aí o meu filho tão feliz que ele ficou, mãe, eu quero pagar para você fazer todos os dias, porque eu fui só fazer uma aula e tal, né? Ele sabendo que provavelmente em maio eu vou ter que fazer uma viagem e tal. E depois eu cheguei em casa tão feliz, sabe? Eu digo, nossa, que momento maravilhoso que eu tive com meu filho, sabe? De qualidade, que talvez eu não tivéssemos todos os dias juntos, né? E eu vivendo algo que não é o propósito de Deus neste momento, tá? Não tô dizendo que não é propósito de Deus eu cuidar dos meus filhos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Senhor, ele vai pedindo coisas. A unção, ela custa, gente. O ministério, ele custa. E nesse momento, o Senhor, ele me pediu que eu fizesse como se fosse um voto de nazireu mesmo, assim, né? O Senhor me deu sua nazirada, né? Então, assim, tudo da minha vida é pro Senhor nesse momento, né? Eu creio que o Senhor vai lá na frente, né, organizar tudo da melhor forma, mas neste momento o Senhor precisa que seja assim dessa forma. E quando o inimigo vinha me bombardear, e graças a Deus, por isso o Senhor falava, só confia em mim, eu dizia, amém, Senhor, Espírito Santo, eu confio em Ti. Amém, Senhor, eu confio em Ti, eu vou confiar em Ti, Senhor. Sabe, e aí aquela angústia que vinha, aquela pontinha de angústia, eu já cortava, sabe, graças ao Senhor, não é graças a mim, porque a gente não tem capacidade de nada, né? Nós só temos a capacidade sendo direcionados pelo Senhor. Mas aí, qual é o preço que você está disposta a pagar? Né? Qual é o preço que você está disposta a pagar? Né? O que você está disposta a abrir mão? Porque nós temos que abrir mão de noites de sono, abrir mão de momentos, às vezes, de intimidade com pessoas que vão te afastar da presença de Deus, né? O Senhor, ele foi me pedindo amizades, ele foi me pedindo, essa mesa você não senta mais, essa pessoa, não quero que você ande mais com essa pessoa, você não vai mais tomar refrigerante, você agora não vai mais comer carne de porco, agora você... E eu fui fazendo. Então, nós precisamos entender, às vezes a gente olha um homem, uma mulher de Deus, e eu nunca vou me esquecer do dia que eu orei por uma unção em específico, eu nunca orei por unção, até porque eu sempre achei que, lá no começo, que eu nunca ia ser usada por Deus, assim, eu queria servir, mas eu achava que eu ia servir de uma forma muito humana, assim, né? E eu nunca vou me esquecer que foi um único dia, eu tava no banho, porque eu falo muito com o Senhor Espírito Santo no banho, assim, e eu disse assim, Senhor, eu quero tanto essa unção, Pai, eu quero tanto ser usada, assim, pros teus filhos, sabe? Mas não é pra minha glória, nem nada, quem me conhece sabe, mas é realmente pra alcançar pessoas. E aí o Senhor Espírito Santo falou assim, você tem certeza, filha, que você quer essa unção?
Porque se você caminhar desta forma, isso vai te custar. E vai te custar os teus amigos, você vai ficar com poucas pessoas e não vai dar pra encher uma mão. E era uma época que eu tava muito assim, eu tinha voltado a morar onde eu moro hoje, né? Depois de anos eu voltei pra cá, um lugar onde eu me criei, né? Então assim, um lugar onde eu tinha muitas amizades, mas eram pessoas que eu achava que eu ia evangelizar, mas não era a vontade do Senhor naquele momento. Porque às vezes a gente evangeliza muito mais através do nosso testemunho, né? Através da nossa vida do que propriamente falando. E aí eu falei, amém, Senhor. E ali o Senhor começou. Ah, essa pessoa não quer, essa pessoa não dá. E Deus foi me mostrando, porque eu sempre fui muito... O Senhor, eu sempre fui muito, não questionadora no sentido ruim, mas eu sempre busquei muito, assim, entender. Shalom, filha, Deus abençoe. Entender o porquê, né? Então, quando eu me converti, eu fui buscar evidências da Bíblia. Eu fui buscar evidências, eu queria achar coisas que, tipo assim, itens que foram achados, que foram, sabe? E eu fui atrás. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre, eu não tenho uma fé irracional, sabe? Embora alguns achem, alguns digam aí que eu sou meio fanática e tal, tá tudo certo, né? Mas a minha fé é muito racional, né? Eu sou muito racional. E o Senhor, ele sempre faz isso, ele me pede algo, mas ele me mostra o porquê, né? Então ele é muito claro comigo, e graças a Deus por isso. Meu pai, ele é muito claro comigo. Então eu quero falar com você, sabe? Do que você tem se alimentado, o que os teus ouvidos têm se alimentado, o que a tua mente tem se alimentado. A palavra de Deus fala que nós devemos duas coisas: renovar nossa mente e levar nossa mente cativa a Cristo. Como era a mente de Cristo? Eu tava vendo Augusto Cury, eu acho que é o Augusto Cury, gente, agora eu acho que é o Augusto Cury. Ele era ateu, ele não acreditava em Deus, e eu vi um trecho, até postei no meu Facebook, ele no programa da Ana Maria, né? E eu só olhei porque estava ele, e ele fala, e ele tava assim o título de eu era ateu e tal, eu passei a acreditar em Deus, e eu fui ouvir. E ele falando que ele começou a estudar a mente, né, de grandes sábios e tal, começou a estudar a mente de Einstein, de vários. E ele foi estudar a mente de Cristo. E quando ele começou a estudar a mente de Cristo, ele se converteu. E assim, o que ele fala, ele é muito lindo, sabe? Ele diz assim, somente Jesus poderia pegar Pedro, e aí ele vai falando assim, né? Um homem assim, 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 pegar Judas assim, assim, pegar Tiago, pegar Mateus, enfim, ele vai falando as características, né? Porque ele é psicólogo, psicopedagogo, uma série de coisas, né? Ele é um estudioso da mente humana, e ele, assim, somente Jesus poderia fazer isso. E ele fala, assim, sobre Jesus de uma forma tão linda, e aí eu já comecei a chorar. É um vídeo muito curto, e eu já comecei a chorar, sabe? E agradecer a Jesus, e eu dizia assim, Jesus, tu é lindo, Jesus, porque só Jesus, sabe? Às vezes a gente fica, ai, mas Deus vai me usar, ai, mas como pode? Mas, gente, Deus, ele pegou... Ele não usou Judas como instrumento durante um tempo, né? Ele não usou Pedro como instrumento, né? Pedro, que a gente gosta muito de falar, foi um homem que negou a Jesus, que teve medo, que fugiu. Ele fugiu, gente. Ele não suportou ver Jesus sendo machucado, porque Jesus foi muito machucado. As pessoas, elas às vezes minimizam o sacrifício da cruz, e é óbvio que a gente não tem que... Porque ele está vivo, ele vive, né? Mas a gente precisa entender que ele sofreu no corpo mesmo, ele apanhou, ele foi humilhado. Ui, que susto! Tá arrependido em nome de Jesus. Ele foi humilhado, sabe? Apareceu um vídeo aqui de um bicho, me assustei. E a gente meio dormindo, né? Madrugada é assim, a gente fica meio dormindo, meio acordado. E nós precisamos entender que custou, sabe? E qual é o ser humano? Nenhum, sabe? Qual é o ser humano que pegaria 12 pessoas imperfeitas? E somos nós, sabe? Alguns de nós são como Pedro, outros são... Mas Jesus, ele transformou, e é isso que me chamou a atenção. Foi isso que me chamou a atenção, porque eles não terminaram da forma que começaram, sabe? Nenhum deles, eles foram transformados, sabe? Só Jesus pode fazer isso. Mas todos eles foram transformados porque eles disseram sim, sabe? Eles abriram mão,
A gente não vê Pedro pescando a não ser depois da crucificação, que eles voltaram para o trabalho antigo, né? Mas a gente não vê. A gente não vê. Aleluia. 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 Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus, Ele pode nos transformar. Ele pode mudar completamente a nossa vida. Sabe, se vocês me conhecessem antes, eu me conectei, eu não, né? Porque nem isso a gente tem capacidade de fazer. O Senhor tem me conectado com filhos e filhas que Ele tem colocado para mim cuidar. E eu faço com muito temor, e o Senhor sabe que eu sei o meu lugar, eu sei o meu tamanho, que é assim, né? Meus pés são muito, muito no chão, assim. Como eu falei para vocês, eu sou muito racional, eu não sou emocionada. Eu passei alguns anos ouvindo uma pessoa dizendo: tu é muito emocionada, tu é muito emocionada. Mas isso era porque eu sou sensível ao Senhor Espírito Santo. Então é diferente, né? É diferente nós sermos emocionados e agirmos na emoção e nós sermos sensíveis ao Senhor. E o Senhor, Ele pode nos transformar, sabe? E aí eu me conectei com essa pessoa e essa pessoa conheceu alguém que fez parte do meu passado, sabe? E ele falou assim 2 vezes dessa situação que eu nem me lembrava mais. E eu disse: uau, olha da onde Jesus me tirou. Sabe, olha da onde Jesus me tirou, gente. Sabe, eu era uma pessoa que eu brigava demais. Eu era muito brigona. Quando eu tava até no 2º grau, já como adulta, eu batia nas pessoas. Sabe, eu me lembro uma vez em que eu subi em cima de uma menina, comecei a bater nela com uma fúria, assim. E tiveram que vir me tirar de cima da menina, eu já tava no 2º grau, sabe? Eu era uma pessoa muito ferida, muito ferida. E o Senhor, o Espírito Santo, Ele foi me curando, me curando, me curando. E ano passado, ano retrasado, eu vivi tantas experiências, assim, de Deus me levar no lugar onde eu nasci. Eu nasci não, aonde eu me criei, né? Eu tive a oportunidade de ir no lugar onde eu nasci esses dias. E muita coisa foi quebrada ali também. Eu voltei muito diferente de lá. Muito diferente. E muito mais centrada em Deus. Eu já era centrada antes, mas assim, eu voltei muito diferente mesmo, sabe? Muito mais... como é que eu vou dizer? Muito mais, assim, desperta, sabe? Não deixando as vozes externas tomarem muito conta. Algo foi quebrado lá, tenho certeza disso. E eu disse: uau, da onde Deus me tirou, né? E a fala do Augusto Cury, ele assim com os olhos marejados, né? Um homem estudioso, um homem científico, né? Um homem racional, né? Meio filósofo, racional. E ele, de repente, ele encerra a fala dele falando: só Jesus, um ser humano extraordinário, como nunca antes outro, teve a capacidade de pegar cada um com as suas falhas e transformá-los. Porque nós precisamos entender, Pedro, ele não terminou da forma que ele iniciou. E é sobre isso que a palavra fala. Não importa como a gente começa, o começo ele não tem importância. O que importa é como nós vamos terminar. Porque a gente começa a caminhada com Cristo cheio de feridas, cheio de dúvidas, cheio de medos, cheio de traumas, cheio de crenças limitantes, às vezes cheio de demônios, a maioria das vezes, cheio de, né? O Senhor, Ele nos tira de um lamaçal de pecado. Mas isso não tem importância. Isso não tem importância. Porque Ele tem poder para nos transformar. Sabe? Um dia eu ouvi de uma apóstola muito querida e muito usada por Deus. Ela disse assim: o Espírito Santo pediu para eu cuidar de você. E eu tenho ela como uma mãe, assim, na fé. Eu tenho ela como minha mãe na fé. E ela disse assim: quando você me mandou mensagem, o Espírito Santo pediu que eu cuidasse de você, porque você é uma joia preciosa para Ele. Só Deus, sabe, tem a capacidade de nos olhar cheio de falhas, de pecados, de limitações, de medos, sabe, cheio da nossa humanidade. Só Ele tem essa capacidade.
Só Ele tem, e Ele tem capacidade, sabe? De nos olhar e nos ver como uma joia preciosa. Sabe? De nos ver como pessoas importantes, sabe? Quem somos nós perto da glória de Deus? Ninguém. O nosso corpo nem suporta, né? O nosso corpo muitas vezes nem suporta a glória de Deus. Tamanha glória, às vezes, num culto. Imagina nesse mundo que jaz no maligno, gente. Sabe? Que tem uma frequência maligna, que tem uma frequência baixa. Entendeu? Às vezes tu tá num culto onde as pessoas estão dispersas, onde as pessoas nem trazem a presença, sabe? E ainda assim o Senhor manifesta. Gente, eu tô com uma dor no abdômen, tá repreendido em nome de Jesus. Repreendido em nome de Jesus. Ramanto corrobodo goshe canta rabadagaço. Ramanto kuiro shoto corrobodo goshe canta ramanayaço. Em nome de Jesus, agora anjos do Senhor, cessem todo ataque espiritual em nome de Jesus. Anjos de guerra, Pai. Anjos com espadas desembainhadas agora em nome de Jesus. Anjos de cura, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre o meu abdômen agora. Eu dou uma ordem a toda dor que saia, toda seta agora fora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nós precisamos entender isso. E nós precisamos estar atentos. Vocês viram o que eu fiz agora? Eu comecei com uma dor e eu entendi que é algo espiritual, gente. Né? Ah, nem tudo é espiritual. Não, tudo é espiritual. Tudo inicia no espiritual. Tá bom? Nós precisamos atentar para isso. Se atentem para isso. Tô tomando cafezinho. Hoje pode, né? Então, vocês precisam entender isso, sabe? Deus, ele não nos quer mais. Na verdade, ele nunca quis, né? Mas como nós estamos vivendo no tempo do derramar do Senhor Espírito Santo, né? Conforme diz a palavra, né? Que no final o Senhor se derramaria, né? Os jovens profetizariam, enfim. Nós precisamos entender que Deus, ele tem interesse e ele está disponível mais do que nunca, sempre esteve, tá? Mas há uma atmosfera do céu, há um reino chegado de uma forma diferente. Eu creio que nós estamos com as janelas do céu abertas. Nós precisamos atentar para isso. Eu tive uma experiência tão linda ontem com o Senhor Espírito Santo, né? Me surgiu um problema e eu tô tão assim, tão íntima do Senhor. Assim, Pai, olha só, esse problema não é meu, Pai, esse problema é teu. Eu não tenho como resolver. Então, o que eu não tenho como resolver com as minhas mãos, o que você não tem como resolver com as suas mãos, entrega ao Senhor. Sabe? Quando a palavra de Deus diz assim, ó, confia o teu caminho ao Senhor. Sabe? Buscai primeiro o reino do céu. Se você está buscando o reino de Deus no teu dia a dia, se você está buscando o Senhor, se você busca orientação, se você ora, se você jejua, se você prioriza aquilo que vem do Senhor para a tua vida, você precisa entender que Ele está à frente dos teus negócios. E aí eu disse, Pai, esse problema não é meu, Senhor, esse problema é teu, Pai, e o Senhor vai ter que resolver para mim, porque eu não tenho como resolver. Gente, não deu 5 minutos. Ele resolveu. Sabe? Então é sobre isso. E é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer, sabe? Relacionamento que ele tinha lá com Adão, que ele conversava com Adão e dizia, Adão, olha só, agora você vai lá, Adão, faz isso. Adão, como é que foi seu dia? Adão, o que você tá fazendo? Sabe? É sobre isso. É sobre isso. Nós precisamos entender que o que nos afasta de Deus é Satanás, sabe? Essa religiosidade que faz Deus ficar lá, ó, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano. Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o eterno. Ele é o dono de tudo. Quando você começa a entender as características de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo, você começa a entender. Só que você, ao mesmo tempo que você entende e você começa a ter mais temor ainda, e você começa a ter mais reverência ao Senhor, sabe? Que você começa a dar mais glória para Deus e louvor ao Senhor, e você começa a reverenciar quem Ele é. Quanto mais você faz isso, mais íntimo você fica também. Porque tem coisas que não dependem de nós. Tem coisas que dependem do Senhor.
E às vezes o que a gente tem que fazer é o que o Espírito Santo falou para mim esses dias: filha, só confia em mim. É isso. Sabe quando Moisés estava lá na frente daquele mar, com aquele povo desesperado, Moisés já estava cansado, já tinham se passado muito tempo, sabe, muito tempo, e aquele povo dava 2 passos para frente e 3 para trás, e aquele povo recebia algo de Deus e murmurava que queria mais. Ele já estava cansado também, ele era um ser humano. E quando foram clamar e dizer: agora a gente vai morrer, Deus! E o Senhor falou assim: por que vocês estão clamando? Marchem. O que o Senhor estava falando? Só confiem em mim. Não olhem para esse mar. E não olhem para trás, para as carruagens, para o inimigo, sabe? Para Faraó que está vindo. Olhem para mim. E é sobre isso. Sabe, a gente está vivendo um tempo difícil. Um tempo de apostasia. Onde muitos estão se apostatando. Estão abandonando a fé. Por conta de escândalos, por conta de pessoas, né? Muitos estão aí hoje virando Saulos, deixaram de ser Paulo para virar Saulo na internet, sabe? Um processo contrário. Ao invés dos Saulos estarem se tornando Paulos, os Paulos estão se tornando perseguidores da igreja. É um tempo difícil. Eu já passei por perseguição, eu tive até um vídeo uma vez que viralizou e foi algo horrível. E aí quando eu fui me desesperar, porque você fica numa situação que as pessoas começam a te chamar de doido, o Senhor disse: só olha pra mim, só confia. E mais uma vez eu só confiei. E passou, sabe? Talvez outras virão e tá tudo bem. Hoje em dia já tô, como a gente diz aqui no Sul, vacinada. Mas é sobre isso, meu irmão e minha irmã, sabe? Você começar a confiar no Senhor e abrir mão daquilo que você tem que abrir. Não fique insistindo. Fecha as brechas, sabe? O que tem dominado a tua mente durante o dia do teu dia? O que tem entrado nos teus ouvidos? O que você tem escutado? Sabe? Até o tipo de louvor. É um louvor a Deus, é um louvor a você, um louvor ao seu problema. Um dia eu tava na igreja, quando eu tinha igreja aberta, e eu tava ouvindo um louvor, eu não vou me lembrar que louvor que é, tá? Mas é de um rapaz que ele tá caído até, coitadinho, sabe? Tá fora da presença e tal. E na hora o Senhor falou comigo. O Senhor disse: por que você está ouvindo esse louvor? Essa música não foi nem louvor, tá? Por que você está ouvindo essa música, filha? Eu tava ajoelhada assim, em tempo de oração. Preste atenção na letra. E preste atenção como está a vida desse servo. Na hora eu tirei. E não ouvi mais nenhum louvor dessa pessoa. Porque a árvore a gente conhece pelos frutos. E como eu falei para vocês no início, ninguém cai de uma hora para outra. As pessoas vão caindo aos poucos. Então o que inspirou essa pessoa quando ela gravou esse louvor, essa música, né? O que estava influenciando a mente dela naquele momento? Tudo isso faz diferença, gente. Tudo é inspirado por alguém. Filmes são inspirados por alguém. Ou é por um anjo, ou é por um demônio. Mundo espiritual, gente, não tem meio termo. Não tem meio termo. Nem sei porque eu tô falando tudo isso aqui, mas o Senhor sabe. Aleluia. 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 O ramanto corrobodogoche canta rabadagaçu. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Quais são as vozes que você tem escutado? As vozes da tua infância, as vozes dos teus traumas, as vozes de pessoas que são colocadas e usadas por Satanás na tua volta. Quais são as vozes? O que tem te alimentado? O que tem alimentado a tua mente, o teu coração? O que tem te alimentado? Porque eu vou te dizer algo, Satanás ele veio somente para algo. 3 motivos: roubar, matar e destruir. É só para isso. Então tudo que vem dele não tem um outro objetivo. Não, eu vou te dar uma crítica construtiva. É porque eu sou muito sincera, não, isso é demoníaco. A não ser que a pessoa vai exortar com base na palavra de Deus. Aí sim,
Exortar em amor, mas com base na palavra. Às vezes a gente tem que exortar, dizer, olha, tá errado, isso é pecado, não pode. Né? Mas o que tem alimentado a tua mente? Quais são os pensamentos que você tem deixado de dominar? Porque se você deixar, vai tomando conta. E quando vê, vira uma raiz, e quando vê, não tem mais como voltar atrás. E aí você já não consegue nem discernir. Porque o Senhor, o Espírito Santo, ele fala, mas você não consegue discernir, você não consegue entender. Amém? E para você que está numa situação que não consegue ouvir a voz do Senhor, que está numa situação de luta espiritual, né, que tem sofrido muito ataque na mente, eu vou te ensinar algo. Primeiro, o jejum. O jejum, ele vai calar as vozes da tua alma, porque às vezes, gente, não é demônio, às vezes é a nossa alma, tá? Às vezes é a nossa alma. E nós precisamos dar comandos para nossa alma. Dizer, alma, te submeta ao meu espírito. Alma, te cala agora, em nome de Jesus. Às vezes nós precisamos fazer isso. E também, às vezes, nós precisamos jejuar, obviamente, sempre. Não é às vezes, é sempre. Você tem que ter uma rotina de jejum. Ela tem que passar por libertação, Ju, né? Porque às vezes a pessoa precisa passar por libertação. Pede pra ela me chamar, que Deus já falou comigo sobre ela, enfim. Mas nós precisamos ungir também a nossa mente, né? Ungir, pegar o óleo consagrado, ungir a mente, fazer o sangue do cordeiro, ungir a mente. O tempo inteiro, gente, a gente tem que se revestir de toda a armadura. É se revestir de toda a armadura. É oração, é jejum, é Bíblia, principalmente, né? A palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela edifica, a palavra de Deus, ela cura. Amém? Glória a Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Olha só. Fui abrir agora a Bíblia para ler. Eu disse, vou abrir agora um versículo para ler. E eu abri em Marcos, tá? Eu abri em Marcos. E eu vou ler para você Marcos. Onde é que nós estamos aqui, Espírito Santo? 4. Marcos 4, 40. Olha só que tremendo. E eu já vou te falar a revelação. Por quê? E ele disse-lhes, Jesus, tá? Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Porque aqui era a situação, né? Onde eles estavam lá na tempestade. Eles estavam dentro do barco, na tempestade. E eles achavam que eles iam morrer, enfim. Jesus estava no barco, né? Esse aqui é o momento que ele estava no barco. E aí, no 41, ele fala assim... Jesus fala no 40. E ele disse-lhes, por que sois temerosos, ainda não tendes fé? Próximo versículo. E eles temeram muito, os discípulos. E diziam uns aos outros, que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Entenda algo. Aqui, nesse momento, eles já tinham visto Jesus curar. Eles já tinham visto Jesus libertar. E eles já tinham visto Jesus, inclusive, até vou confirmar aqui, mas eu creio que a cura de muitas pessoas, a sentação de Jesus, é isso aí. Eu creio que também fazer o milagre da multiplicação. E ainda assim, eles perguntam, vamos voltar lá, que espécie de homem é esse? E aí Jesus pergunta antes para eles, por que estão com medo? Ainda não tendes fé? Quantos de nós não nos colocamos nessa situação aqui? Uau! Olha como Deus é lindo. Porque eu não separei o versículo.
Não sabia o que eu ia falar na live, só sabia que tinha relação com o vídeo, com as vozes na nossa mente. Não tô com caderno nem nada aqui anotado. É totalmente com a direção do Senhor Espírito Santo. E é sobre isso. Quando o Senhor falou para mim, só confia em mim, o Senhor estava dizendo, eu já acalmei a tempestade. Você não precisa ter medo. E quantas vezes o Senhor acalma as tempestades, o Senhor cura, o Senhor liberta. A gente vê com os nossos olhos, eu já vi o Senhor ressuscitar bebê morto na barriga de mãe, tá? Eu já vi, tá? Oh, meu Deus, menos de 10% de minha bateria foi rapidinho, hein? Tá repreendido em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar, gente, porque também eu acho que já faz uns 40 minutos que eu tô aqui na live com vocês. Então nós precisamos nos colocar no lugar de fé. Sabe a fé inabalável? Orar, profetizar, ungir nossa casa, declarar, calar as vozes e entender que o Senhor Jesus é aquele que acalma a tempestade. O Senhor Jesus é aquele que multiplica os pães e os peixinhos. O Senhor Jesus é aquele que cura o paralítico. É aquele que faz o cego enxergar. É aquele que faz o fluxo de sangue cessar. É aquele que faz o demônio que ninguém conseguia, né? Aquela legião que eram os saírem do corpo de um homem. E aquele homem ainda virá um evangelista. Já pensou? Esse Jesus é o mesmo Jesus que está na tua vida, porque ele vive. Ele está vivo. Ele está vivo e ele se manifesta na tua vida todos os dias através do Espírito Santo dele. Entendam que os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo só depois. Que ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós já somos revestidos. Nós já somos revestidos. Aleluia. 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 Nós já somos revestidos de poder. O ramanto corromono eu sou. Sabe, nós não temos que ficar fazendo esforço para nada, porque o Senhor Espírito Santo é aquele que, sabe, que vem, que convence, que mostra, que capacita. É Ele. Nós já o temos. Então por que temer? Sabe, por que ser uma pessoa de pouca fé? Por que ficar ouvindo as vozes que são contrárias àquilo que Deus já falou que é fazer na tua vida? Você não é o que você passou na sua infância. Você não é o que você passa na sua vida, na sua casa. Você não é o que talvez uma pessoa abusiva fale. Você não é o que pessoas tóxicas falam. Não, você é o que o Senhor diz que você é. Eu acho que tem algumas pessoas que estão achando que tem que ficar em Jerusalém. Você não precisa mais ficar em Jerusalém. Porque você já foi revestida. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uau. Ele vive em você. Ele vive em você. Busque a sua face incessantemente. Sabe, busque até ouvir, bata até que se abra a porta. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Live poderosa, né, gente? Olha, só o Senhor Espírito Santo mesmo vai fazer algo assim, né? Compartilhe essa live, viu? Com mais 3 pessoas. Compartilhe. Faça o ID. Jesus, ele escolheu precisar de nós para manifestar o seu reino. Ele precisava? Não. Mas ele escolheu. Ele escolheu os apóstolos, os discípulos, para manifestar o seu reino.
Amém? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Vamos orar? Vamos orar? Uramanaya she cantaramanaia sou. Iramanto korobodogoshe cantarabadagaso. Irabababashe cantarabadagashe. Iramanto romonoyoshe. Vamos orar? Prepare o teu coração, feche os teus olhos. Só não durma. Aleluia. Ora manto romono yoshe cantaramanaya sora babababa. Ai, deixa eu botar um louvor antes, gente, que me veio aqui. Amém, Senhor. Deixa eu ver como é que tá minha bateria, gente, que senão me empolga e eu quero deixar gravada essa live. Aleluia. Vamos ver aqui se é esse aqui. Ah, esse louvor é maravilhoso, tá? Aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer. por tudo que Oi, tu és. olha quem veio pra live. Tudo que veio, derramo aos teus pés. Não importa, Quanto custou Jesus, teu amor, Senhor? meu Deus. Eu Encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Precioso Jesus. Vai ficar em cima da Bíblia mesmo, meu filho? Da tua voz. As palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa, Jesus, meu amor, tu. Oh, Ramanto, Rombo do Goshi, canta Rabadagaçu. Riamanto, Corromo no Yoshi, canta Ramanaya Subi, Rabadagarabadagaçu. Ramanto, Corrobo do Goshi, canta Rabadagaçu, e Ramanto, Romo no Yoshi. Rabashataka Rabadagaçu. Rabashataka Ramanaya She, canta Ramanaya Su. Ramanto, Robo do Goshi, canta Rabadagaçu, e Rababababa. Oh, Ramanto, Romo no Yoshi. Desce, filho. Desce, filho, eu quero louvar. Deixa a Bíblia que ele quer ficar em cima da Bíblia. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, e que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes
Ora bababababa, xarabababababa. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Que estava a seus pés e dissestes eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Não morde. Eu encontrei o bem mais precioso, que estava a seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. A ela, essa é a boa parte. Tá vendo qual? Que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, Senhor. Que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Aleluia! Quem, meu filho? Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu Tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! É isso, gente. É encontrar o tesouro. Sabe? Procurar um tesouro, encontrar um tesouro. Acabou o louvor, ele saiu, porque ele gosta do louvor, entendeu? Glórias a Jesus, né? Glórias a Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Abri minha Bíblia, enche o ouvido. Vamos ver quantos por cento tem aqui, gente. Vou ter que encerrar. Com Maria E a Madalena. chorando junto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta live poderosa. Te agradeço, Senhor, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, amado, porque mais uma vez tu vieste. Obrigado, Senhor. Pai, eu oro por cada uma que está nessa live, pelos que estarão posteriormente, Pai. Toca, Senhor, em nome de Jesus, trazendo cura, Pai. Trazendo libertação. Ramanto, corrobodogoche, canta rabadagaçu. Que as escamas dos olhos caiam, Pai, e que eles sejam edificados pelas tuas palavras, Senhor. Que as escamas dos olhos caiam, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Pai, em cada um, em cada uma. Que eles recebam, Pai, da tua presença, do teu amor, Pai. Recebam, Pai, da tua unção, Senhor, porque nós nunca mais permanecemos os mesmos, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Obrigado. Aquele digno, Senhor, toda a glória, toda a adoração e todo o poder. O Senhor é o santo, santo, que é o que há de vir. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu não sei se eu vou fazer live durante o dia, mas eu vou avisando os grupos. Se você quiser fazer parte de algum grupo, me chama no direct. Se precisar de oração, me chama. Ore pela minha vida, pelos meus filhos. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Pastora Jéssica, Deus abençoe.
Rosana, filha, Deus abençoe. A Ju também que tá por aí. Deus abençoe, tá? Até a próxima live. Em nome de Jesus.